Quando você falou da Paola Oliveira, eu me lembrei que ela fez, inclusive, uma postagem nas redes sociais. Ela colocou um vídeo mostrando as fotos dela, dizendo: gente, essa foi a foto que foi publicada, essa é uma foto editada e essa foi a foto original. Então, o que está sendo entregue para as pessoas, normalmente, quando elas veem esses corpos perfeitos nas redes sociais, famílias perfeitas, vidas perfeitas, né? Aquela viagem, nossa, olha o corpo dessa mulher e não sei o quê. Tudo isso também é fabricado. Então, essas fotos da Paola também são fabricadas. Quando a gente tem esse contato com os filtros, você falou sobre rinoplastia, sobre cirurgias plásticas, o aumento da rinoplastia, a gente começou a ter contato com filtros que as pessoas não conseguem simplesmente tirar mais uma foto se não for com filtro, porque ela precisa sair com esse rosto mais fino, com aquele ar, né, de maquiagem natural, que também entra nessa coisa das tendências, é um natural, mas não é natural, não é simplesmente eu acordei, não. Tem que ter ali aquele viço, aquele rímel, tudo muito discreto para entrar nessa tendência atual. Então, tudo isso eu acho muito importante que você trouxe aqui. Já que você entrou nessa questão da cirurgia plástica, eu queria trazer alguns dados. O Brasil, inclusive, ele ocupa o 2º lugar num ranking mundial sobre cirurgia plástica. Isso é muito preocupante. Essa é uma informação da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e eu não fico nem um pouco surpresa com a porcentagem também de quem faz mais cirurgia plástica. São as mulheres, 86,3% dos procedimentos cirúrgicos são realizados por elas e 13,7% por homens. E aí eu quero trazer mais um dado aqui para a gente colocar numa balança, que é um da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mostrando que houve um aumento de 20% na cirurgia de explante de silicone em 2021, ou seja, a retirada do procedimento do silicone. Isso é um reflexo dessa resistência a essa pressão social para se adequar a esse padrão estético irreal que a gente está conversando? Ou tem mais ainda que a gente precisa olhar? Sim. Então, eu acredito que tenha, sim, um lugar das mulheres agora estarem retirando silicone, né? Retirando preenchimentos também. Então, a gente tem esses dois lados. Muitas pessoas colocando e tá tendo um movimento que ainda é menor de retirada. Mas eu acho que tem outros pontos também. Porque nós somos tão influenciadas, né? Então, quando a gente fala sobre desejo, né? Lacan, ele vai dizer que o desejo, ele é o desejo do outro, né? Um psicanalista. Então, o nosso desejo, ele tá sempre ali sendo tomado pelo vontade de agradar o outro, vontade de ser amada. Então, o que nos guia é muito esse desejo de sermos aprovadas, de sermos amadas, né? E sendo mulheres, a gente aprende que o olhar masculino é que vai dizer sobre a nossa existência, né? Então, sobre a nossa existência, sobre se nós somos boas o suficientes, bonitas o suficientes, inteligentes o suficientes. Então, o nosso desejo, ele tá ali sendo influenciado pela cultura o tempo todo. Então, a gente não sabe depois dizer o que a gente, no final das contas, verdadeiramente, o que é que a gente quer, porque a gente quer, e o que é que a gente quer porque foi imposto. Então, como a moda, né? Muitas vezes a gente deixa de gostar de uma roupa e começa a gostar de outra, e a gente já não gosta mais daquela que a gente amava, a gente não sabe nem dizer o porquê. E isso é feito sobre a nossa aparência também, né? E a gente não vai nem percebendo, é tudo muito sutil. Tem coisas que são diretas e coisas sutis, como os anúncios que a gente recebe no Instagram e os vídeos dia após dia, né? Então, eu acredito que esse seja um movimento que simbolize, sim, uma resistência, mas eu acho que a gente também tem que se atentar para um retorno agora de uma tendência também, que seria o que chamam de shape slim, né? Então, as mulheres que têm os corpos mais magros e questões de academia, etc., de treino. Então, eu acho que a gente precisa sempre se atentar se é o natural, o que é pedido como natural, porque muitas vezes tem um movimento agora da gente... que eu acho que é muito positivo, das mulheres com cabelos mais naturais, né? Com esse tipo de retirada de preenchimentos, mas também a imposição de um natural, muitas vezes, que a gente acha que é o natural, mas não é. É um natural que pede preenchimentos, que pede a maquiagem tal, que pede, ainda assim, que tenha assim, um corpo magro, né? Porque essa pressão estética, essa gordofobia na sociedade é algo muito forte, né? Então, a Paola sofreu várias críticas Paola Oliveira, por ter engordado um pouco. O tamanho do braço. A gente vê que, ainda assim, a gente tem um movimento também muito importante das influenciadoras na internet, movimentos sociais, de estarem ali mostrando corpos gordos como corpos que são corpos bonitos, né? Corpos que são capazes de qualquer coisa, assim como corpos magros, mas a gente ainda tem essa pressão estética
que essa gordofobia muito forte na sociedade, né? Então, acho que a gente sempre tem que se questionar sobre esse natural. Se realmente é um natural, se a gente está tendo esse incentivo, ou ainda assim é um natural que leva a procedimentos e que leva a essa magreza, né? E tem muitas mulheres que estão dentro desse padrão também trazendo essa discussão, mas acho que a gente tem que se questionar também quais são as pessoas que a gente segue como os ditos influenciadores nas redes sociais. Quer dizer, quem são as pessoas que aparecem no seu feed, quando você rola o feed? Muitas vezes é tóxico, mas a gente tem que fazer um movimento também de parar de seguir essas pessoas, de ter corpos que também são gordos, PCDs, né, pessoas pretas. A gente tem que fazer esse movimento, que é um movimento de resistência também. Ele existe dentro da rede social. Mas acontece que a gente segue sempre as mesmas pessoas, né? Quando eu falo a gente, eu tô falando da sociedade, do senso comum, de maneira geral. E eu percebo que as mulheres têm tentado ter um movimento de resistência, assim, no sentido de ter uma relação mais saudável com o próprio corpo. Isso, tô falando aqui um pouco também da minha bolha, que eu converso, mas eu vejo esse movimento nas redes também, de tentar enfrentar esse comentário do outro, de ter uma boa relação com a própria aparência, mas é muito difícil porque é quase uma afronta a uma mulher que se sente confortável com ela mesma, né? Então, uma mulher que não liga para os comentários, que não tá preocupada com o que as pessoas vão achar do corte de cabelo que ela fez ou do tipo de roupa que ela tá usando. É difícil quebrar essa estrutura também, né, Nath? Porque a gente aprendeu em muitas e muitas gerações que a gente precisa ser rígida em relação ao nosso corpo e à nossa aparência. Então, como é que a gente lida com a vigilância das outras pessoas, mesmo que a gente esteja vigilante também, né, de certa forma, para não cair nessa cilada? Porque você falou, por exemplo, dos participantes que comentaram que ela estava comendo muito, a Yasmin, lá dentro. Então, viraram para ela tem compulsão alimentar, esse é um assunto que a gente vai entrar aqui também, mas falaram, nossa, é horrível o jeito como você come. Para uma pessoa que já sabe que ela tem essa questão, é muito violento você ouvir um comentário desse, né? Sim, extremamente, assim, muitas vezes tem mulheres que têm transtornos alimentares e que deixam, eu sou uma pessoa que tive bulimia, passei por isso, converso muito sobre isso nas redes sociais, escuto outras mulheres também, e muitas vezes você pode estar ali numa situação social, que é uma situação que você tá feliz, que você tá com seus amigos, você tá com a sua família, um Natal, e aí vem alguém, um familiar, um colega, muitas vezes um homem que tá ali comendo, se divertindo e não recebe esse tipo de comentário, não que nunca receba, recebe também, mas menos do que as mulheres, né? Os corpos das mulheres são muito mais monitorados socialmente, e aí você tem ali, muitas vezes, o seu dia estragado, né? Você deixa de comer, ou você entende que gostar de comer é uma vergonha, começa a comer escondido, faz ali semanas de restrição a partir de um comentário que você escuta, né? Porque é um processo muito árduo da gente se apropriar, entender que não é sobre a gente, é sobre uma estrutura social, né? Que esse padrão de beleza, ele é ilusório, que ele nos adoece, mas muitas pessoas ainda não conseguem, não tem, né? Ainda não chegaram nesse lugar e quase sempre um comentário como esse vai ferir, né? Então, por que a gente comenta, se sente autorizado a comentar sobre o corpo do outro? É isso, porque... sobre como o outro está se alimentando. Então, essa coisa de comer, acho que existe um símbolo social muito forte de que comer pouco é um símbolo de feminilidade, assim como a mulher que tem que estar ali, né, como eu falei, falando pouco, comendo pouco, então a mulher que só come uma salada, né, como se gostar de comer, a gente tem que gostar de comer mesmo. É um prazer. Comer é muito bom, tem que ser, né? Mais um prazer na nossa vida. É um prazer. Então, a gente vai aprendendo a restringir vários prazeres para não receber esses comentários, para ocupar essa posição que é dita da feminilidade. E assim a gente vai matando o nosso desejo, né? Então, as mulheres, muitas vezes, elas não sabem quem elas são. De tanto que elas recebem esses símbolos de, você tem que ser desse jeito, você tem que ser desse jeito, você tá falando demais. E aí a gente vai se apagando, vivendo quase como na psicanálise se fala um falso self, né? Como se a gente não tivesse contato com quem nós somos. Como se a gente não tivesse contato com a nossa existência verdadeiramente, né? Então, a gente sempre vai receber esses símbolos. E a gente vai ceder algumas pressões, mas é importante que a gente entenda, a certo nível,
dentro do possível, o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, você gosta de usar... tá performando. Exatamente. Você gosta de usar maquiagem? Eu gosto de usar maquiagem, né? Tudo bem, eu sei que existe uma pressão para que eu use, mas você se questionar. E outras coisas, você está, como você trouxe, né? Vigilante. Outras coisas, você tá atenta. Peraí, por que eu quero fazer esse preenchimento, esse procedimento estético? Eu realmente quero isso? Ou eu entendo que tudo que me faz humana ali, aparecer qualquer marquinha, eu preciso retirar, que eu preciso parecer uma boneca. Realmente é uma demanda minha, né? Eu preciso realmente agradar esse outro, entender que a gente nunca vai agradar completamente, né? Agradar é completamente desnecessário.